E hoje nós vamos bater um papo íntimo. Estou recebendo aqui nos estúdios do RDTV News a doutora Bruna Guetti, que é ginecologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Poliana. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra conversar sobre um assunto que eu amo. E eu já quero começar sabendo de você sobre os cuidados íntimos, né? Se ainda existem alguns tabus, porque a gente sabe que as mulheres ainda têm algumas barreiras, né? Quando se fala em saúde íntima, alguns medos, vergonha também, né? Você, como ginecologista, que está ali no consultório ouvindo mulheres, você sente que ainda existem alguns tabus? Existe sim, na verdade, não só nos cuidados íntimos, mas também algumas queixas, né? Que algumas mulheres não se sentem tão confortáveis em trazer para consulta, né? Em trazer como uma necessidade. E eu sempre procuro, durante o atendimento, trazer intencionalmente, né, alguns possíveis sintomas que possam acontecer para que traga essa liberdade, né, essa comunicação com a ginecologista, que é a sua médica de confiança. E a gente hoje está analisando o mercado, né? Você, como médica, está por dentro. Temos muitos tratamentos aí tecnológicos, inclusive lasers também, né? E eu queria que você falasse quais os principais tratamentos temos hoje no mercado que contribuem com a saúde íntima da mulher. Então, na verdade, a ginecologia passou por uma transformação, né, uma modernidade, o que é maravilhoso, porque hoje soluções acontecem para os desconfortos mais comuns íntimos de maneira não cirúrgica. Né? Então, desde um tratamento para incontinência urinária, um tratamento para o ressecamento íntimo, né? E aí, quando é a necessidade cirúrgica estética, por exemplo, a correção dos pequenos lábios, né? Ou mesmo o períneo, sendo feito com a tecnologia laser, né? Que é uma tecnologia segura, indolor e realizada em consultório. Eu já ia te perguntar mesmo se é uma tecnologia segura, né? Sim. E a gente ouve falar muito sobre o laser, que ele ajuda no rejuvenescimento vaginal, né? Mas ele tem também outros benefícios, né, doutora? Tem sim. Na verdade, a principal função do laser é estimular o colágeno, né, que é a elasticidade, e a lubrificação, que é o fluxo sanguíneo. Então, nessa modalidade não cirúrgica, nós conseguimos resolver o desconforto do ressecamento, né, da dor na relação sexual, da fissura, o que é muito interessante. E na parte estética, a firmeza, né, a retirada ali de pequenas... Fazemos uma texturização na vulva, melhora a cor, né, o que é bem interessante também. Que bacana. Quando a gente fala em laser íntimo, né, a gente sabe que de primeiro a gente vem na cabeça logo a questão da estética, mas como você disse, tem outros benefícios, né? Sim. Existe também comprovação de que o laser ajuda no tratamento de algumas doenças, como por exemplo, candidíase? Sim, na verdade, ano passado nós estivemos numa atualização na Itália, né, o laser começou na Itália, e foi muito interessante porque o colega que já executa há mais de 10 anos, né, ele trouxe justamente os trabalhos sobre o assunto, na prevenção de infecções de repetição, tanto fúngicas quanto bacterianas. Por quê? Quando você tem um tecido saudável, a bactéria não consegue aderir com tanta facilidade. Quando você tem um tecido elástico, né, você evita que as fissuras aconteçam, que é uma porta de entrada para a infecção. E pelo fluxo sanguíneo tem estudos sobre a prevenção de cândida também, o que é muito legal. Demais. E sobre o laser, ele ainda a gente está falando sobre a questão das sessões, a gente não falou ainda, tem uma indicação, cada paciente tem um caso, geralmente de quantas sessões são indicadas e também se é acessível. Sim, Poliana, na verdade, o número de sessões depende muito de uma avaliação individual e da necessidade do paciente. Em geral, são 3 aplicações com intervalo de 1 mês entre elas, né? E hoje ela tem realmente um custo mais acessível, né? Eu penso que é uma solução efetiva, né, para o desconforto. Então, eu explico assim para a paciente, quando você passa um hidratante ou um lubrificante, você está realizando uma hidratação muito superficial, né? A nossa intenção com a tecnologia é hidratar da profundidade para a parte superficial, conseguindo uma solução mais efetiva para o desconforto, né? Então, vejo que o investimento vale muito a pena. E como funciona assim? A pessoa faz, vamos supor, 8 sessões, estou chutando, não sei a quantidade que é indicada. E aí, para o resto da vida, ou ela tem que voltar daqui a um tempo para fazer novamente? Então, em geral, são 3 sessões, né? Alguns casos até 4 sessões.
E sobre a durabilidade, digamos assim, mesmo, 8 sessões. Sobre a durabilidade, depende muito do momento de vida e da indicação da paciente. Por exemplo, se é uma paciente já na menopausa, né, muitas vezes ela precisa de um reforço anual, 1 ou 2 sessões no ano. Se é uma paciente que tem os hormônios ok, né, que faz uma modulação hormonal, em geral, ela consegue um resultado mais duradouro sobre o tratamento. Então, assim, em média, o reforço é a cada 1 ano, 1 ano e meio, sendo uma sessão. Fazer uma manutenção. Uma manutenção, né? Exatamente. Outro assunto que eu queria abordar com você, que eu acho que é uma preocupação de muitas mulheres, né? Principalmente quando a idade vai avançando, que é com relação à libido, né? Por que a libido da mulher acaba diminuindo com o passar do tempo, doutora? Então, Poliana, eu costumo dizer primeiro, durante a consulta, que a libido é um sintoma que chama atenção porque tem um terceiro envolvido, né? Então, em geral, a paciente traz isso porque ela percebeu ali dentro do relacionamento que está diferente. Inclusive, eu costumo orientar muito que essa comparação é sempre nós com nós mesmas, como era e como está. Né? E essa mudança ela acontece por vários fatores. Falando da parte biológica, né, nós passamos por algumas mudanças hormonais dos 35 aos 40 anos que podem sim impactar não só na baixa da libido, mas também num cansaço maior, físico, mental, né, um rendimento menor na academia. Isso precisa ser investigado. Pode ser tanto hormonal como pode ser deficiências, vitaminas, né, antioxidantes que podem contribuir no tratamento. Então, alguns casos, doutora, é orientado o uso de implantes para ajudar também nessa reposição hormonal? Então, dependendo do caso, a modulação hormonal ela pode ser feita de maneira isomolecular, segura, tanto através de géis, né, que é a via transdérmica, como através dos implantes, que é a via subdérmica. Então, são 2 vias aceitáveis aí para o tratamento feminino. E sobre o implante? Muito se fala, teve uma época que estava em alta, né, muitas blogueiras compartilhando que estavam usando o implante hormonal, enfim. E você, como médica, né, o que você tem a dizer sobre esse implante? É de fato uma alternativa eficaz ou hoje já está um pouquinho mais ali? Então, eu vejo muito que tudo é a indicação e o cuidado, né? Então, a modulação hormonal através dos implantes, ela é muito segura, sendo feita na dose adequada e na indicação correta. O nosso objetivo como ginecologista é uma modulação do que está deficiente e na dose que o paciente precisa, e nunca excessos. O que houve, assim, muito comentário, muito burburinho, era sobre os fins estéticos do implante, né? E aí, às vezes, uma indicação desnecessária em alguns casos, com uma dose excessiva, podendo trazer efeitos colaterais. Eu costumo dizer que o implante é uma via, e aí ele vai ser medicado, digamos assim, com a necessidade do paciente e na dose adequada, para ter o sucesso do tratamento. E vamos falar agora sobre menopausa. Menopausa também é um assunto complicado, né? E eu queria saber de você se existem hoje alguns tratamentos que amenizam esses sintomas da menopausa, como eles podem ser procurados também, né, por uma paciente que está passando pela menopausa. Então, Poliana, eu costumo dizer que a menopausa todas nós iremos passar, né? Porque estamos vivendo muito, né? E queremos viver muito e com qualidade. Então, ele é um momento de transição, um momento de mudança e que hoje nós entendemos que não só o tratamento ameniza os sintomas, mas te proporciona longevidade, né? Por quê? Eu costumo dizer que é uma montanha-russa. Chegamos numa descida, vamos puxar o freio de mão, devolvendo para o organismo o que falta, né? De maneira segura. E aí conseguindo uma qualidade de vida dessa paciente. Então, entender realmente que é um momento de mudança, de transição, mas que tem tratamento, né? Garantindo um bem-estar e uma qualidade de vida nessa fase. Geralmente, as mulheres que estão passando por esse período, elas reclamam muito da questão do calor excessivo, né? Que incomoda bastante. E você acredita que, na verdade, o fogacho, ele é que é o calor, né? Ele é um sintoma muito marcante, porém não é comum. Ele acontece em 30% das mulheres. E quando acontecem, realmente eles marcam muito, né? Eles chamam a atenção. Porém, 70% não tem o fogacho, mas
estão na deficiência hormonal. E aí, quando a gente trata, nós vemos uma proteção cardiovascular, uma proteção para doenças degenerativas, né, osteoporose, Parkinson, atrofia genital. Então, é muito interessante buscar ajuda, mesmo nos casos em que não há a onda de calor. Doutora, e com relação à reposição hormonal na menopausa, é verdade que essa reposição ela pode causar mais risco de câncer, causar câncer nessas mulheres? Então, Poliana, na verdade, a reposição hormonal, ela em mulheres que tenham um tumor dependente estrogênico, pode aumentar essa lesão, esse tumor. Portanto, para qualquer tipo de reposição hormonal, é feita uma investigação profunda, com exames de imagem, né? Para ter certeza que essa mulher já não tem uma lesão ali na mama que possa predispor o crescimento. Agora, os estudos que vêm saindo são muito divergentes sobre a causa. Tem estudos, inclusive, mostrando que a reposição hormonal, por ela evitar como se fosse um envelhecimento celular, né, uma oxidação celular, ela entra como prevenção para algumas neoplasias. Câncer de ovário, câncer de intestino, né? Então, eu vejo como um grande benefício associada ao estilo de vida saudável, atividade física, né? Que são aí pontos já sabidamente causadores quando não tem esse estilo de vida saudável para um câncer de mama, por exemplo, né? A obesidade, a não prática de atividade física, o tabagismo. Então, são fatores que precisam ser modificados no estilo de vida dessa mulher. Para a gente encerrar, doutora, a gente sabe que é fato, né? Você tem que visitar seu ginecologista pelo menos uma vez por ano, né? Fazer esse acompanhamento. Mas eu queria que você deixasse para a gente algumas dicas, né? Para a saúde íntima da mulher, como ela pode se cuidar em casa, né? Antes de procurar o seu médico. Sim, eu costumo dizer que a saúde, ela é de dentro para fora, né? Então, a alimentação saudável, o bem-estar, o controle emocional, né? Além dos cuidados de higiene específicos para a região íntima, né? Olha, até a dieta tem a ver com o pH íntimo. Então, a importância da gente olhar para o todo dessa mulher, né? O cuidado ser integral na saúde feminina. Sobre os cuidados específicos íntimos, eu costumo trazer assim 3 pontinhos principais na consulta. E aí eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles, evitar o abafamento íntimo, né? Então, evitar a calcinha de lycra, usar a calcinha de algodão, dormir de pijama sem abafar a região íntima, né? A higiene, ser cuidadosa com um sabonete específico para a região, porque é um pH muito diferente de outras áreas, né, do nosso organismo. E realmente essa mulher fazer os exames de rotina anuais, que é muito importante para garantir o seu cuidado. Com certeza, doutora, muito obrigada por compartilhar com a gente essas dicas importantes e trazer informações também relevantes sobre a saúde da mulher, né? Obrigada, Poliana, pelo convite, foi uma honra e estou à disposição. Muito obrigada. E se você gostou aí da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site.